Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Arena Ambiental. Hoje com a presença do diretor executivo e líder em hidrogeologia da empresa Flus Recursos Hídricos. Hoje a gente vai falar de um tema muito legal, que será desafios de gestão de águas subterrâneas em contexto do semiárido. Pessoal, e para começar essa conversa, a gente precisa perguntar ao Dr. Juan, doutorando Juan, a diferença entre aquífero confinado, aquífero livre e lençol freático. Primeiro, agradecer seu chamado, né? Acredito que isso aqui seja realmente um chamado. É importante demais o canal e agradeço mais uma vez o convite. Bom, em relação aos aquíferos, nós temos três tipos de aquíferos. Quando nós falamos na matriz do tipo, né, da aquífero, da matriz da rocha, e temos dois tipos de aquífero em relação ao tipo de confinamento, que são justamente esses que você citou aí, Bruno. O que é que a gente pode colocar assim? Os dois tipos de aquífero em relação ao confinamento são eles confinado e livre. O aquífero livre é aquele em que a água ela está submetida à pressão atmosférica, né? Então, digamos assim, não sei se é comum para todo mundo, mas, por exemplo, regiões beira de praia, né? Regiões costeiras, que a gente tem ali o afloramento do nível d'água entre dunas, por exemplo, aquela água ela está submetida à pressão atmosférica, sendo que, assim como a maré varia ao longo do dia, essa água pode oscilar para cima e para baixo e ter uma variação maior. Essa água, por exemplo, uma perfuração por exemplo, né, uma perfuração de um poço, ela não tende a surgir no, a superfície, ou seja, jorrar acima da superfície, né? Ela tende a ficar no nível mais abaixo, justamente por não ter um grau de confinamento, uma pressão confinando essa água. Quando a gente fala de água em aquíferos confinados, é justamente o contrário, né? A gente tem ali uma camada selante, é como se fosse realmente uma camada impermeável, né? Que confina esse aquífero e que submete ele a uma pressão maior. E justamente nesse sentido, a pressão da água nesse aquífero faz com que, por exemplo, ao perfurar um poço, você tenha situações como o Vale do Gurgueia, no Piauí, né? A gente tem poços como o Poço Violeta, um poço perfurado aí pela CPRM na década de 70, que é um poço jorrante, né? Um jorro de mais de 50 metros de altura. Então, assim, e há muitos anos, né? O jogo continua acontecendo, por sinal, não tem como você parar esse jogo, a menos que você coloque uma válvula ali de contenção da pressão. Então, são situações muito específicas. O mais comum é que a gente tenha aquíferos livres, é o aquífero mais comum, digamos assim, né? Mas existem situações como, por exemplo, o próprio Guarani, né? Que é um aquífero muito conhecido em São Paulo, a região sudeste, então um aquífero transfronteiriço, ele vai até o Uruguai. Esse aquífero ele tem regiões mais confinadas. Em relação aos três tipos de aquífero que eu também falei mais cedo, Bruno, nós temos aquíferos em rochas sedimentares, ou seja, são aquelas rochas em que a porosidade primária, né, os grãos de areia, por exemplo, são formados desde o começo, na formação da rocha, no momento inicial da gênese daquela rocha, e a água se armazena entre os grãos. Existem aquíferos que são em rochas mais compactas, rochas duras, digamos assim. Nesse sentido, nós chamamos de aquíferos fissurais. Por quê? Porque a água não se armazena nessas rochas, ela se armazena, na verdade, nos condutos que essas rochas fazem, ou seja, nas fraturas, nas descontinuidades, né, que essas rochas, porventura, venham a formar. E existe um terceiro tipo, que é muito parecido com esse aquífero fissural, que são os aquíferos cársticos. Nada mais é do que os aquíferos formados em regiões de cavernas, né? É, por exemplo, existem regiões bem conhecidas aí, em Minas Gerais, por exemplo, né, que tem cavernas, por sinal, com bastante água, muita água subterrânea, e ficam formados realmente em grandes reservatórios subterrâneos, né, onde são vazios, sobretudo em função da dissolução do próprio material rochoso, que é um carbonato de cálcio, né, então ele dissolve ao longo do tempo, forma aquele vazio, aquele buraco, né, e essa caverna vai ser um aquífero, digamos assim. Então, basicamente são esses três tipos de aquífero quanto ao tipo do armazenamento e dois tipos de aquífero quanto ao tipo de pressão que a água está submetida. Juan, já foi um começo excelente. Agora, uma pergunta, né? A gente vai falar dos desafios no semiárido e eu gostaria que você, se você puder, nos explicar
como é caracterizado o semiárido na sua região, né, no Ceará? Perfeito. Bom, como você falou, sou cearense, né? Existe uma máxima que fala no Brasil que o nordestino, antes de tudo, é um forte, né? Porque nós enfrentamos, antes de mais nada, essa dificuldade do semiárido. E onde é que reside essa dificuldade do semiárido? Primeiro, a escassez de água, né? O baixo índice pluviométrico, né? Tem regiões aqui no Nordeste do Brasil. Quando eu falo Nordeste, é uma grande região, né? Assim, não sei que nos estamos assistindo, mas para quem não é do Brasil, é uma grande região que concentra alguns estados, e essa região ela tem um índice pluviométrico abaixo de 500 milímetros por ano, a depender de lugares, até 300 milímetros por ano. Para além disso, tem altas taxas de evapotranspiração, ou seja, chove pouco e evapora muito, tá? Só nisso, o balanço hídrico já não fecha. Então, nós temos, em geral, déficit hídrico. Nós temos pouca possibilidade de acumulação natural. Então, o semiárido ele se caracteriza muito por isso. E aí, em função disso, é um ciclo, né? Então, assim, você tem temperaturas menos amenas, são mais quentes, o plantio é mais dificultado em função, primeiro, de não ter essa questão da água disponível no solo, né? Segundo, do próprio perfil de solo ser mais raso, né? Assim, regiões como o Ceará, por exemplo, 80% do solo é o cristalino, que eu falei mais cedo, e nessas regiões a gente tem um perfil de solo muito raso, algo em torno de 50 centímetros a 1 metro. Então, assim, para plantação também é difícil. E, e assim, o índice de aridez, ou seja, a seca é tão grande que muitas vezes a plantação ela se torna inviável. Mesmo com todas essas dificuldades, o Nordeste tem vencido secas e mais secas, e hoje nós falamos que a seca é diferente da falta d'água, né? Assim, pode faltar água, mas ter seca é uma falta de planejamento, porque hoje o Ceará, por exemplo, né, que é a vanguarda de recursos hídricos no Brasil, consegue conviver bem, mesmo não tendo uma situação climatologicamente falando tão favorável. Juan, e olha, você fez uma introdução e explicou o contexto semiárido. Agora, para a gente entender qual é a importância, né, do recurso hídrico das águas subterrâneas no semiárido, como que a gente faz essa relação, né? Por que é tão importante as águas subterrâneas no semiárido? Perfeito, Bruno. Bom, o que que a gente pode entender? Numa região como essa que eu falei, né, em que as taxas de evapotranspiração, evaporação, elas excedem muito as taxas de precipitação, a água superficial, e aí entendam, eu estou falando aqui de rios, reservatórios superficiais, como lagoas, açudes, barragens, eles tendem a sofrer mais com essas taxas de evaporação. Nesse sentido, o recurso superficial ele se torna menos previsível, porque você pode perder isso ao longo do ano, mesmo que tenha uma boa taxa, digamos assim, de acúmulo, você perde muito, né, por essa perda direta da evaporação. Então, o recurso superficial ele não é perene, né? Por sinal, por exemplo, os rios do Ceará, nós não temos nenhum rio perene, né? Pra você ter ideia, assim, do período seco que basicamente é, se dá em 8 meses dos 12 do ano. Então, durante 8 meses, os rios estão secos. E os 4 meses em que tem água nesse rio são justamente os 4 meses chuvosos. Então, a gente não consegue nem falar que são rios, de fato, permanentes, são rios efêmeros, né? A água só corre quando tem água, quando tem chuva. Então, é uma dificuldade muito grande nesse sentido para a água superficial. Por outro lado, a água subterrânea ela se comporta um pouco mais resiliente, né? Então, assim, quando você consegue imaginar que a água subterrânea é uma grande, digamos assim, né, fazendo uma analogia, uma grande caixa d'água protegida desses efeitos adversos de evapotranspiração, embora não seja 100% protegida, tá, Bruno? É bom a gente dizer isso. A água subterrânea também está condicionada a sofrer esses efeitos, mas menos, tá? E, por outro lado, também é uma água que tende a ser um pouco mais protegida dos efeitos de contaminação. A gente vai falar um pouco mais disso mais à frente, mas a água subterrânea, não estar exposta, né, em superfície, ela tende a não ser tão favorável à contaminação. Nesse sentido, ela se torna um bem muito interessante estrategicamente, né? Então, você tem uma água que sofre menos desses efeitos evaporativos e, ao mesmo tempo, tende a ter uma qualidade natural
menos influenciada pelos fins antrópicos, né? E aí, claro, isso tudo que eu estou falando num contexto mais genérico. Ô, Juan, e você falou de contaminação e disse, vamos falar um pouquinho mais para frente, mas vamos aproveitar esse momento e trazer para essa conversa a questão da qualidade da água subterrânea, né? Você disse, olha, os rios não são perenes, né? Há uma utilização dessas águas subterrâneas, mas em relação à qualidade, né? O que a gente pode esperar? Como a gente pode caracterizar, né? Essa qualidade dessa água? Como que funciona? Legal. Bom, a gente tem uma máxima na hidrogeologia, né, que seria a área da geologia. A geologia cuida das rochas, do subsolo, e a hidrogeologia é aquela área da geologia que cuida da água subterrânea, tá? Então, assim, eu sou hidrogeólogo, por sinal, e a gente tem uma máxima que diz o seguinte: em geral, aquíferos cristalinos, são aqueles que eu falei para mais cedo, que está condicionado nas fraturas, nas fendas, nas rochas, esses aquíferos eles tendem a ter qualidade um pouco inferior aos aquíferos sedimentares. A coisa mais importante no começo, quando você vai fazer uma prospecção hidrogeológica, um estudo de uma área, né, fiz uma captação, é você entender o contexto regional. Então, você pode fazer, por exemplo, um estudo de background para caracterizar o efeito geogênico da água, ou seja, qual é a sua qualidade natural da água naquele solo, naquela rocha, né, naquele aquífero, por assim dizer. É natural que em regiões semiáridas, e sobretudo nessas regiões de aquífero cristalino, existe um poder de dissolução maior. A água passa pelas fraturas, dissolve mais sais, né? Então a gente tem taxas maiores de cloreto, por exemplo, de sódio na água, e dá um aspecto mais salobra na água, né? É bem natural isso. E também, em função das taxas de evaporação, a gente tem um acúmulo ainda maior. Então, o que acontece é o seguinte: a água passa por esses condutos, ela tende a dissolver, digamos assim, os minerais. Esses minerais dissolvidos, uma vez dissolvidos, eles entram, né, na propriedade intrínseca da água e a água se torna mais salobra. E aí, em função da temperatura, de tudo aquilo que a gente conversou, a água vai se tornando cada vez mais salobra. O que acontece isso na prática? Muitos poços perfurados no semiárido, diria até que, sei lá, uns 70, 80% disso, a gente tem que fazer, tem que pensar numa estratégia de abastecimento. Seja ela um blend de água, ou seja, você pegar aquela água que tem uma condição um pouco mais salobra e misturar, digamos assim, com uma água que tem uma condição um pouco menos salobra, ou você fazer um tratamento, que aí existem várias formas, aquela que tem maior profusão aqui no Nordeste é o que nós chamamos de osmose reversa, né? Que nada mais é do que você tirar todo o sal da água. Existem equipamentos para isso, tecnologia já é hoje bem difundida, mas no geral é isso. Quando a gente pensa já na operação dos poços, aí a seara muda um pouco, né? A gente tem que começar a pensar agora já na parte da contaminação da água. Então, assim, grandes cidades, por exemplo, que também existem, obviamente, em contexto semiárido, a qualidade da água fica muito submetida aos processos antrópicos, né? Então, assim, regiões, por exemplo, que utilizam compostos organoclorados, né, por assim dizer, ou postos de gasolina, por exemplo, podem contaminar os aquíferos. Aterros sanitários, ou mesmo fossas sépticas ou não sépticas, elas também podem contaminar os aquíferos. Então, é muito importante que a gente faça esse estudo previamente, antes de qualquer instalação, seja ela em fins habitacionais, de fins industriais ou mesmo minerais, para saber primeiro a qualidade natural, né, e monitore a qualidade da água ao longo do processo, seja ele qual for, seja para abastecimento, seja para uma outra prática, né, assim, por exemplo, agronegócio, né, o próprio agronegócio também tem que entender essa importância do monitoramento, justamente porque alguns defensivos agrícolas, eles são bem nocivos para a água subterrânea, né, eles tendem a se comportar de forma é, a se manter muito tempo no subsolo, e isso, a longo prazo, é muito problemático, tanto para a colheita quanto para quem consome dessa água, né? Então, assim, é importante a gente entender a qualidade da água antes e depois da instalação de qualquer atividade, qualquer que seja ela. Juan, e você falou de instalação de atividades, né? E me passa pela cabeça duas coisas. Eu vou dividir as perguntas aqui, mas eu quero fazer em uma pergunta só, né? Então nem estou dividindo, mas eu vou segmentar a pergunta, melhor dizendo. A primeira é uma empresa que queira se instalar no semiárido,
né? Como que ela mitiga esse risco, né, da falta de água? E depois, a importância que as águas subterrâneas têm para a população, né? Eu sei que são coisas bem distintas, mas eu acho que vale a pena fazer essa pergunta juntas e segmentadas. Olha, muito bom, muito pertinente sua pergunta. Bom, durante muitos anos existiu um medo muito grande, né, dos empreendedores de colocar seus negócios no Nordeste brasileiro, por exemplo, em função realmente desse risco hídrico, né? Então a gente tem situações que na média já não é favorável, mas em situações de escassez, ou seja, quando abaixo da média, tende a ser muito piorado. E hoje, com a evolução, enfim, da forma de se trabalhar, tanto na esfera pública quanto na esfera técnica dos prestadores de serviço, a segurança, né, dos riscos hídricos tem sido muito melhorada, né, nesse sentido. Existem vários estudos que a gente pode falar aqui, por exemplo, o plano de segurança das águas é uma prática bem comum em algumas empresas, por exemplo, cervejaria, né, trabalha com isso, porque é a matéria-prima deles. Existem vários estudos internacionais também, alguns que a gente pode usar como guidelines, né. Recentemente, por exemplo, a gente passou por uma situação aqui bem interessante, que uma mineradora é, tem o minério, então, assim, o minério está naquela região, não tem como sair daquela região, tem que explorar aquela região, então, assim, vai acontecer ou não vai? E o que é que vai acontecer? Em função da água. E a gente começa a ver alternativas, inclusive soluções híbridas, né, de pensar em poços, né, e às vezes fonte âncoras com reservatórios superficiais. Então, assim, é importante pensar, e eu sempre falo isso para todo mundo, assim, água subterrânea, água superficial, tanto faz, a água é uma só, depende de onde ela está, mas o contexto a água é um balanço, é um ciclo, né, e a gente tenta trabalhar todas as soluções, inclusive reaproveitamento hídrico. Hoje é bem comum, por exemplo, várias mineradoras, indústrias grandes que eu conheço, já trabalhei, que tem processo de reaproveitamento de 85% a 90% da sua água nova, né? Ou seja, uma vez a água circulando, eles reaproveitam no processo o tempo todo. Tratamento de água, como eu falei, assim, salinização, até tratamento de água do mar. Isso é normal. O Ceará hoje já se trabalha com planta em escala industrial para tratamento de água do mar e águas cinzas, ou seja, aquela água que já foi esgoto em algum momento, né? Mas que foi tratada, que foi trabalhada para que fosse utilizada para um fim menos nobre, né? Assim, arrefecimento, por exemplo, de caldeiras ou coisa do tipo. Então, assim, hoje a gente tem que pensar o balanço hídrico tradicional já não fecha mais, Bruno. Isso é importante dizer, tá? Algumas pessoas insistem ainda de que um estudo hidrológico ou hidrogeológico tem que ser feito da maneira antiga, e não é assim, tá? A maneira antiga quer dizer o seguinte: você tem uma região que a gente chama de bacia hidrográfica, né? Aquela região de domínio do seu estudo, digamos assim, né? Você tem uma região conhecida, geograficamente conhecida, e você faz uma conta simples, que é o seguinte: olha, chove aqui X, essa água que chove, X, tanto evapora, tanto infiltra, e a água disponível é Y. Não funciona mais assim. Não funciona porque você tem entradas e saídas que você não controla tão bem, você tem uso de água por vários usuários, né? Você tem que ter esse pensamento subjetivo, como eu falei, né, de reaproveitamento, captação de água de chuva, injeção de água, é, reinjeção de água nos aquíferos, que é uma técnica chamada de recarga gerenciada de aquíferos. Isso é muito importante, a Europa faz isso muito bem há alguns anos, o Brasil ainda não. O sinal faz, mas ainda muito difuso, e não de forma muito estratégica. A gente pode falar um pouco mais sobre. Então, assim, existem várias formas que a gente pode colocar isso dentro de um plano segmentado para qualquer empreendedor e trazer também gatilhos de segurança hídrica, né? O que é que são gatilhos de segurança hídrica? É bom falar desse tema. É um tema que não é muito comum e não é muito discutido, que justamente diz o seguinte: olha, numa situação comum, você vai usar essa fonte hídrica. Numa situação média, você vai usar essa fonte com essa redundância, ou seja, uma captação secundária. E uma situação atípica, extrema, limítrofe, você vai ter que acionar uma fonte terciária. Eu vou citar um exemplo bem rápido, só para finalizar essa pergunta. Por exemplo, o estado do Ceará, o estado, como eu falei mais cedo, não tem nenhum rio perene, mas tem muitos rios perenizados. E existe uma diferença nisso. Como? O Ceará, na década de 80, fez vários reservatórios superficiais, tá? São rios que foram canalizados em barragens. E todos esses reservatórios, eles se comunicam basicamente. Então, existe no Ceará transposição de bacias. O que acontece na prática? Quando um grande reservatório seca, mas um outro próximo, em uma outra bacia, tem água,
ele joga água nesse que está seco. Então, na prática, a gente pereniza os rios e os reservatórios, fazendo com que não falte água, digamos assim, em regiões que estão menos favorecidas naquele momento. A mesma coisa pode acontecer quando você faz um plano de gestão de recursos hídricos para uma empresa, né? Então, você pensa na prática como você transpor, digamos assim, fontes hídricas de outros lugares que não só no lugar do abastecimento em si, né? No lugar da implantação em si. Ô Juan, antes de continuar a conversa sobre aquífero, eu fiquei imaginando durante a sua explicação o seguinte, né? Vamos supor que eu seja uma empresa e eu preciso instalar a minha atividade no semiárido, né? E eu queira falar com a Flus, Recursos Hídricos, né? De maneira muito prática e resumida, qual seria um plano, né, de um estudo hidrogeológico, né? Uma indicação inicial, né, considerações finais para instalação dessa atividade, pensando no Legal. estudo hidrogeológico. Perfeito, Bruno. Nós hoje temos vários clientes de várias categorias, né? Assim, de vários mercados, digamos assim, né? Temos clientes hoje da mineração, do agronegócio, pessoas da indústria civil, construção civil, né? Governo, né? E o que a gente tem feito hoje é o seguinte: primeiro, se eu fosse colocar assim, de uma forma mais genérica, o primeiro passo de qualquer estudo é você fazer um compilado de tudo que já foi feito antes, né? Ou seja, você fazer uma consulta dos materiais, fontes públicas, consulta de materiais secundários, né? Fontes não primárias, não foi você que gerou, foram outras pessoas. Isso é muito bem bibliografado, tem, enfim, né, nas universidades, nos órgãos públicos, é bem comum ter bastante dado. Então, você faz todo esse apanhado para primeiro entender como é que é a área e quais são os seus desafios. Uma vez feito isso, você traça um plano de trabalho, né? E esse plano de trabalho ele vai lhe dar as diretrizes básicas para você seguir em frente. E aí tem, obviamente, o cronograma, marcos de entrega. Em geral, o que acontece? Feito essa etapa de pré-campo, né, trabalho de gabinete, o próximo passo é um trabalho de campo, né? Seja ele mais simples, ou seja, um reconhecimento em loco, né, na área, seja ele um pouco mais prático, no sentido de aquisição de dados de fato. Então, você pode adquirir dados fazendo um mapeamento geológico, por exemplo. É, Recentemente, a gente fez alguns trabalhos nessa natureza, ou um mapeamento geofísico. A tecnologia geofísica, Bruno, é bem importante falar isso, ela está muito atrelada à água subterrânea, né? A geofísica, para quem não conhece, ela traz como se fosse um imageamento do subsolo, né? Uma tomografia, por assim dizer, né? Do subsolo. Então, você consegue ver o que está no solo, aflorando. Mas o que está abaixo do solo, você faz um poço, seria um fluxo direto, ou você faz a geofísica, que é mais barato, tende a ser mais barato, porque é menos destrutivo e você consegue imagiar mais áreas em um tempo, né, muito mais célere. Então, nesse sentido, em geral, o que se recomenda é faça um campo, e aí pense o detalhamento do campo para o escopo de forma que seja necessária, obviamente, nem para mais nem para menos, e aí, adquirido esses dados, a gente processa esses dados e gera um relatório mais robusto. Hoje, o que é que a hidrogeologia tem como o melhor dos mundos? A modelagem numérica de fluxo, que é algo que nós, por exemplo, fazemos bastante para mineração, por exemplo, né? A modelagem numérica de fluxo nada mais é do que você fazer um modelo tridimensional, né? Então, você tem um modelo realmente feito ali em 3 dimensões, é um software específico para isso, no qual você pode fazer diversos cenários. Então, você pode fazer um cenário, por exemplo, que de chova metade da média pluviométrica, ou um cenário que você tem que tirar X vazão a mais em tantos anos. Então, você consegue, com isso, gerar diversos, diversas estratégias, né, para você dar para o seu gestor, dar para o seu cliente, né, uma melhor indicação de como fazer o bom uso daquele recurso hídrico, né? Seja em termos de qualidade, seja em termos de quantidade. Então, assim, em geral é isso. Pré-campo, campo e o pós-campo com, se possível, modelagem numérica de fluxo. Juan, voltando agora para águas subterrâneas, eu fiz uma anotação que é recarga artificial de aquíferos. Né? Você pode me explicar um pouco melhor o que é, né, essa recarga artificial e as estratégias, como ocorrem essas recargas? Posso, claro. Olha, esse é um tema que eu confesso para você que eu tenho muito interesse por esse tema. Até brinco às vezes que eu gostaria muito de conversar com mais pessoas sobre isso. Eu já
algum tempo eu faço palestras sobre esse assunto, mas é um assunto ainda muito novo no Brasil e tudo que é novo causa um tanto de estranheza, né? Mas é um assunto que não é muito novo na Europa, não é muito novo nos Estados Unidos e já é feito há muitos anos, por sinal com bastante resultado positivo, né? Bom, o que é recarga gerenciada de aquífero? Por muitos anos, esse termo ele era até tratado como recarga artificial de aquífero. Mas nos últimos 4, 5 anos, esse termo ele mudou um pouco. Por quê? A recarga artificial, é, ela pode se dar com ou sem controle. Eu vou dar um exemplo prático aqui, tá, Bruno? Concessionários de água, de abastecimento de água, né, em grandes cidades, elas têm uma perda de água. Então, assim, um cano que está vazando, enfim, estourou e perdeu aquela água vai para os aquíferos. Porque ela está lá embaixo, está enterrada, o cano está enterrado, ela vai infiltrar e ela vai para o aquífero. Aquela perda de água é uma recarga artificial, mas ela não é gerenciada, porque você não sabe o quanto entrou, qual é a qualidade que entrou. Da mesma forma, existem recargas artificiais ruins, fossas sépticas que eu falei mais cedo, né? A água está entrando, você não sabe qual é a qualidade nem quantidade. Porém, a recarga gerenciada, ela não é isso. Ela é a entrada de água, sim, no aquífero, mas de forma controlada, em quantidade e qualidade, e monitorada. Então, você monitora para saber o que acontece. O que é que ela é? De forma geral, é o seguinte: o aquífero ele é um reservatório subterrâneo. E ele tem uns espaços de acúmulo. Como eu falei, pode ser entre os poros, pode ser numa caverna. Esse espaço, muitas vezes, ele está vazio, mas ele existe. E ele, como eu falei, ele é protegido da contaminação, é protegido da evaporação. Ele tem que ser usado. Então, o que a recarga gerenciada faz? Ela pega a água da chuva, em geral pode ser da chuva, mas existem casos, por exemplo, Barcelona faz com a água do esgoto mesmo, né? Então, eles tratam, chamam de balsas de infiltração. Eles tratam a água de esgoto, criam reservatórios suspensos, tá? Ah, logo em contato com o aquífero, então, assim, eles escavam no solo, colocam esse contato com o aquífero, colocam poços ao redor desse reservatório e monitoram, né, digamos assim, a infiltração dessa água e coletam água logo a jusante. Então, eles colocam água infiltrando nesse ponto, coletam água logo abaixo e veem a qualidade, ver se essa água está saindo com boa qualidade. Essa é uma técnica. Existem técnicas, por exemplo, que usam poços secos, né? Então, pega um poço que foi dado como seco anteriormente e você injeta a água da chuva dentro desses poços. Madrid, por exemplo, é um caso interessante em relação a isso. Madrid, eles captam água da chuva, do período chuvoso, né? Madrid, na Espanha, e é um contexto parecido com o nosso semiárido aqui. Chove muito no período chuvoso, mas no período seco é muito seco. Então, eles pegam essa água e jogam em cavernas, como eu falei mais cedo, no aquífero kárstico. Então, é um recarga gerenciado, porque você pega essa água, você trata de alguma forma e joga nesse aquífero. Quando falta água de fato superficial, porque não está chovendo, você coleta essa água de volta. Então, a recarga gerenciada nada mais é que isso. Existem no Brasil algumas iniciativas, embora muito difusas, como eu falei antes, mas que são tratadas como recarga gerenciada de aquífero. A Embrapa, em 2019, 2018, em Minas Gerais, chegou a fazer um projeto que chama Barraginha, quem tiver interesse em procurar depois, um projeto que foi muito bem aceito pelos pequenos agricultores no Brasil. Barraginha nada mais é do que você escavar o solo, né, tirar aquele primeiro perfil ali que não ajuda a acumular, você faz realmente um buraco, né, uma bacia de acumulação, e ali vai infiltrando água à medida que chove. Então, assim, uma barraginha é uma recarga gerenciada. Outra coisa que acontece muito no semiárido aqui no Nordeste são as barragens subterrâneas. O que é que significa? Você pega um rio não perene, né, como eu falei, os rios aqui não são perenes, você escava dentro do rio, no meio do rio, você escava e coloca uma lona. Essa lona, ela não vai deixar que a água superficial do rio passe, mas a água subterrânea que passa abaixo, ela vai ficar represada. Como ela não vai conseguir passar ao longo do rio, ela vai para as laterais. Então, o que acontece? Na prática, você recarrega as laterais do rio, que são os aquíferos aluvionais, a gente chama dessa forma. Então, recarga gerenciada de aquífero nada mais é do que você aproveitar melhor o potencial de água precipitada ou de água já utilizada, né, digamos assim, e não descartá-la naturalmente, porque é isso que acontece, né? O que que acontece no geral? As cidades, por exemplo, grandes cidades, são impermeabilizadas. Então, chove, precipita, escoa em cima do asfalto, né? Ou vai para as galerias de coleta de esgoto. Essa água se mistura com esgoto e, tradicionalmente, essa água é tratada de uma forma não muito interessante
e é despejada no oceano, por exemplo, em emissários submarinos. É assim que acontece em geral. Então, você perde muita água, uma água que não deveria ser perdida. A recarga gerenciada faz com que isso não aconteça. Então, existem diversas iniciativas, como eu falei, Estados Unidos, Europa faz muito bem isso, a Austrália faz muito bem isso. Tem diversos benefícios além dos que eu falei. Inclusive, tem um que é interessantíssimo, Bruno. Queria só falar desse exemplo para não alongar muito, que uma praia famosa em Miami faz recarga gerenciada para contenção de cunha salina. Olha que interessante. Então, a água do mar, ela tende a entrar no continente e elas deixam os poços um pouco mais salobras. Porém, quando você joga água dentro dos poços, como eu falei, esses poços jogam essa água salobra de volta para o mar, né? Então, assim, o interessante é que você pode usar a recarga gerenciada para diversos fins. Tanto melhorar a quantidade quanto melhorar a qualidade da sua água subterrânea. Então, recarga gerenciada, para mim, é algo assim que tem que ser colocado em pauta. Perfeito. Juan, e sabe que eu vou aproveitar aqui e fazer um gancho. Você falou sobre a barraginha. E o pessoal que assiste e acompanha sabe que eu trabalho na África e trabalhei em África há muitos anos. E eu vi dois exemplos da barraginhas. Uma em Burkina Faso, ok? Quase no norte da África, né? Ali muito próximo do deserto do Saara, e também em Angola. E por incrível que pareça, esse modelo, essa prática foi levada por técnicos brasileiros para esses dois países. Um, né, na Burkina Faso, para cultura, para utilização, né, eles não utilizam para a cultura do algodão, mas para água, nas práticas ali de processamento do algodão, né, não para a cultura do algodão, porque a gente sabe que a cultura do algodão é muito resistente. E em Angola, não me falha a memória, foi para o Ambo, né, a província do Ambo, que tem uma agricultura muito forte. Mas eu me recordo muito bem dessa técnica, barraginha, que foi levado por técnicos brasileiros, que eu acho sensacional. E quando você me falou, me veio à memória. É muito, muito bacana. Quem quiser procurar essa técnica, busquem. E busquem também, apareceu até essa técnica num canal que passa aos domingos, uma emissora aí do Brasil. Posso citar, acho que não há problemas, da Rede Globo, no Globo Rural, e falando sobre o cultivo de algodão, e eles citaram lá também a barraginha, né? Eu conheço de outra forma, né? Conheço em loco, mas é super legal. Agora, voltando, né, para a realidade do semiárido, Juan, eu entendo que a utilização de águas subterrâneas é inevitável, né? Seja para a população, seja para a indústria, né? Para uma atividade econômica ali da região. Mas essa exploração, né, dessa água subterrânea, como que ocorre o monitoramento? Como que a gente pode ter certeza de não estar contaminando? Como que a gente faz um uso sustentável dessas águas? Bom, acho que a pergunta é bem interessante, bem pertinente, mas antes até de falar sobre o monitoramento, que eu acho que é o grande desafio, tá? Acho que é o grande desafio para empreendedores, para órgãos públicos, para os usuários de água, né? Eu queria falar de uma coisa rapidinho, que é o CISAR. O CISAR, ele é um sistema autônomo de água e esgoto, de abastecimento rural, que foi criado aqui no Ceará. Antes ele estava vinculado com a companhia de abastecimento, que se chama CAGES, aqui no Ceará. Mas hoje ele é quase desvencilhado, é uma ONG, que, salvo engano, acho que tem até arrecadação própria e de uma forma quase que independente. O CISAR é muito interessante porque ele empodera a população no sentido de abastecimento próprio. Por que isso é interessante? Porque é o que eu estou falando, ele chama o ator mais importante do abastecimento rural, porque eu acho que esse é o grande detalhe. É, São os usuários. Então, o CISAR faz o quê? Ele perfura um poço, ele instala, quando necessário, um sistema de tratamento da água, mas ele vende essa água e quem cuida dessa água é a comunidade. Então, o CISAR nomeia um responsável legal, né, desse poço na comunidade. Esse responsável é responsável também por recolher
a captação de recursos, que eles pagam pela água, mas é um valor muito simbólico, na verdade. E esse usuário, por ser da comunidade, ele tem um senso de dono muito importante. Eu acho que isso é legal. Por que eu estou falando disso, fazendo paralelo com o monitoramento? Porque os postos do CISA são muito bem monitorados, porque eles têm senso de dono. Eles são usados para abastecimento rural, para uma comunidade, mas eles têm alguém que olhe como dono, né? E um dono que se preocupe no bem coletivo. Isso é muito interessante. Então, você acha que é uma iniciativa que foi feita aqui que tem muito louvor nesse sentido. Pois bem, mas falando de monitoramento, o que que a gente percebe hoje, a nível de Brasil, a gente tem várias iniciativas, né? Tem uma iniciativa a nível de governo federal, por exemplo, que alguns órgãos monitoram, né? O Brasil tem a ANA, que é a Agência Nacional de Águas, e não só águas subterrâneas, mas águas, e aí eles têm alguns aquíferos que são monitorados, aquíferos estratégicos, que têm mais uso da água, etc. A CPRM, hoje é o SBG, né? O Serviço Geológico Brasileiro, também monitora aquíferos, uma- através de uma rede chamada RIMAS, né? E também uma rede chamada CIAGAS. São duas redes, uma tem um propósito diferente da outra. O CIAGAS é um banco de dados, o RIMAS é uma rede de fato de monitoramento, então tem telemetria, tem tecnologia em tempo real, isso é legal. É, existem iniciativas locais, né? Cada estado tem sua rede de monitoramento, por sinal a gente está fazendo agora para um estado um trabalho grande de cadastro de usuários, né? Então, a gente vai fazer um cadastro de usuários, entregar isso para o Estado vai cuidar desse cadastro como pontos de saída e entrada de água, de forma que, né, o Estado possa monitorar os seus recursos. Para além de todas essas iniciativas que eu estou falando a nível de Estado, né, os atores também, enquanto companhias privadas, também têm sua responsabilidade. Então, hoje existem várias empresas que têm baterias de postos, por exemplo, abastecimento, esses postos têm de ser monitorados e tem que ser colocado isso para alguns órgãos, por exemplo, o IGAN, né, que é o órgão responsável pela gestão de águas de Minas Gerais, né, eles monitoram níveis dos poços ao longo do tempo, tá? E aí em diversos contextos, inclusive no contexto de mineração, que é o carro-chefe de Minas Gerais. E, para além de tudo isso que eu estou falando, tem iniciativas bem interessantes da tecnologia aliada também. Não, então, hoje, por exemplo, a gente trabalha com o IoT, né? Que não sei se é um termo muito comum para todo mundo, mas internet das coisas. Então, você hoje consegue automatizar postos, fazendo com que você ligue ou desligue um posto no seu celular. Você gere um relatório em tempo real, né? E aí, quando você tem um posto, parece muito simples. Você tem 10, 20, 30 postos, né? Realmente muito prático. Existem satélites hoje que monitoram a água subterrânea, obviamente, assim, de uma escala muito mais macro, né? Muito mais regional. Por exemplo, o GRACE, que é uma iniciativa da NASA, você consegue ver a variação do nível d'água ao longo do tempo. Isso é muito legal, porque você consegue ver se um aquífero está diminuindo a vazão ao longo, ou melhor, o nível ao longo do tempo, né? A reserva ao longo do tempo. Então, assim, o monitoramento, ele é, de fato, o grande desafio. E não só em quantidade, porque foi o que eu mais falei aqui, mas em qualidade, tá, Bruno? Eu acho que a grande dificuldade, o grande segredo, a chave do sucesso, da sustentabilidade de recursos hídricos, principalmente subterrâneo, a longo prazo, é a qualidade da água. Porque é uma água que a gente não está vendo o que acontece. Diferente, por exemplo, do Rio Tietê, né, Bruno? Você que é de São Paulo, você conhece. O Rio Tietê, você está vendo que ele não está legal. Ele tem um aspecto ruim, um- uma cor ruim, um cheiro não muito agradável, mas a água subterrânea você não está vendo. E muitas vezes ela não tem nada disso e ela não é boa para consumo, tá? Ela pode ter um metal ali que não é bom para consumo, que é carcinogênico, por exemplo. Então, assim, qual é, para mim, o grande gargalo hoje do monitoramento? Monitorar a qualidade, porque é caro, porque exige um acompanhamento de laboratório. Então, acho que essa hoje é a barreira que a gente também tem que tentar encontrar um meio termo para não se perder muito e deixar o aquífero contaminar, porque aí vocês bem sabem, né? Assim, contaminando o aquífero, para tratar vai ser sempre mais difícil do que para proteger. Juan, você sabe que eu escutava muito, é, há muitos anos atrás, muitos anos atrás, eu fui estagiário do Instituto Agronômico de Campinas e eu fiz levantamentos da bacia hidrográfica do PCJ, né? Piracicaba, Capivari e Jundiaí, né? Que é uma bacia hidrográfica muito importante aqui no interior de São Paulo.
Mas o que eu quero dizer, era muito dito, era muito difundido entre nós, que quando você contamina uma água subterrânea, né? Às vezes o ponto de contaminação é lá jusante, a muitos quilômetros é onde você vai prejudicar. É, por exemplo, você citou o aquífero Guarani. A gente pode ir até o aquífero Guarani, ele é tão grande que se não me, você que pode ter me corrigido, já não me lembro disso, mas ele acaba lá na Argentina, né? As nossas ações podem prejudicar outras pessoas. E a água depois de infiltrada, né? Aquele movimento que tem dentro do solo, que se não me falha a memória, chama percolação, né? Esse movimento que a água tem, elas são de muitos quilômetros, ela pode ser por muitos quilômetros se ela não encontrar uma barreira física. Então, a nossa ação pode prejudicar muitas e muitas pessoas. Bom, e você falou, né, voltando aqui, você falou da participação da comunidade, mas o que você enxerga como grandes desafios de políticas públicas em relação a águas subterrâneas? Bruno, é um tema bem interessante. Hoje, o que é que a gente percebe? Existem políticas nacionais bem estruturadas, mas ainda muito discretas. Existem políticas estaduais, a nível de Brasil, bem estruturadas, nem tanto discretas. Alguns estados muito bem, inclusive, o Ceará é um deles, e outros tem situações interessantes, Bruno, que a gente tem aquíferos. Você falou um exemplo excelente aí, né? Hoje também é um problema que a gente vê de geopolítica, tá? A gente tem aquíferos transfronteiriços, ou seja, aquele aquífero que começa num lugar e termina no outro. O Brasil tem dois ou três. Um deles é o Guarani, o mais conhecido, mas tem um que é até maior do que o Guarani, que é o aquífero Grande Amazônia, né? E aí ele pega outros países, Guianas, etc., ali no norte. Mas o interessante é isso, porque você tem políticas diferentes nesses lugares. E aí talvez a grande dificuldade seja na comunicação desses atores. Porque, veja, por exemplo, se eu tenho um aquífero compartilhado e, um estado faz sua parte, ou um país faz sua parte, e o outro não, primeiro começa a desanimar quem faz, né? Esse é um problema. E segundo, gera a sensação, ou a falsa certeza, de que você não precisa fazer porque o outro camarada está fazendo a dele, entendeu? Então, por exemplo, no caso, você citou um exemplo maravilhoso para a gente exemplificar aqui. Brasil e Argentina. Então, será que se o Brasil protegeu, a Argentina não precisa proteger? Não é verdade. Obviamente não é verdade, mas pode parecer, né? Para alguém pode parecer que sim. Então, acho que uma das grandes barreiras, dificuldades hoje reside nisso, né? No fator geopolítico da coisa. E a água vai se tornar cada vez mais um efeito um catalisador e um estressante geopolítico, tá? Porque vai faltar água. A gente sabe que vai faltar água em qualidade e em quantidade. E quando faltar, por exemplo, a COP agora discutiu, essa COP agora que teve aqui no Brasil, discutiu que até 2040, cerca de 40% dos recursos hídricos brasileiros vão diminuir, assim, vai diminuir em 40%, ou seja, imagina, se a gente está falando de um país que a princípio é autossustentável de água, imagina o quanto que a gente vai perder, né, em termos práticos, e aí o quanto que isso se torna estratégico para outros países também, que também devem perder suas massas de água. Então, assim, eu acho que talvez o fator geopolítico hoje seja um grande gargalo, tá? Vejo também uma dificuldade que nessa parcela social que quer, de fato, contribuir. O Brasil, ele tem uma política pública muito interessante em relação a recursos hídricos, Bruno, que são os comitês de bacia. Ou seja, como eu falei, a bacia hidrográfica é uma região de interesse comum, né, hidrograficamente falando, tanto superficial quanto subterrâneo, que concentra todas as ações que devem ser tomadas naquela região. Muitos lugares, a grande maioria dos estados, eles têm comitês de bacias nas suas subbacias, né? Então, quem é que participa desses comitês? O Estado, enquanto ator, os usuários, e aí eu também falo de grandes usuários, né? Indústrias, etc., e a população. Então, ONGs, instituições, né? Enfim, pessoas comuns, por exemplo, a Associação de Geólogos pode participar de um comitê de bacia,
E o que é legal? Você tem ali a participação social discutindo quais são as medidas, né, as políticas públicas que deverão ser implementadas para os próximos anos. Inclusive, são esses comitês que norteiam boa parte das tomadas de decisões. Sobretudo no sentido de se vai ter licitação para contratar um fornecedor, se o Estado vai ter que fazer algum arroxo, né, aperto, diminuir, digamos assim, o consumo de água de alguma forma. E esses comitês são interessantes. O Ceará tem um negócio legal também, que há alguns anos, pelo menos há uma década, eu acredito, existe um comitê de crise. Mesmo não estando em crise, esse comitê ele se encontra semanalmente, né, religiosamente, às sextas-feiras, e ele reúne vários atores também. Atores dos quais são responsáveis diretos pelo consumo de água. E aí eu estou falando basicamente do Estado e dos grandes atores. Então, assim, é interessante falar que existe, para além de tudo, papel nosso, né, enquanto população, sociedade, que tem que ser encontrado nisso. Eu percebo que existem muitas iniciativas, existe muita vontade, mas na prática a gente ainda tem que ser um pouco mais incisivo, tá? O Chile é um lugar que eu gosto de citar como exemplo. O Chile, desde 2020, salvo engano, ele não concede mais, aí eu não sei se todo lugar do Chile, eu sou a capital, mas ele não concede mais a licença para a construção de uma casa se não tiver captação de água e chuva. Olha que legal isso. Então você chama o camarada que está construindo, mesmo que não queira, para fazer um papel benéfico para a sociedade coletar água de chuva. Então você diminui ali a, né, o trânsito de cheia, você diminui os riscos de alagamento, você diminui a perda de água, que foi aquilo que eu falei mais cedo, e você utiliza aquela água para um fim mais nobre, né, na chuva. O Brasil faz isso bem no semiárido em relação às cisternas, mas poderia fazer também nas cidades, né, captar água de chuva também. Perceba que, assim, a gente fala aqui de aquífero, fala sobre água subterrânea, mas eu até muitas vezes expando um pouco mais, porque, como eu falei, o balanço hídrico não é uma fórmula muito simples. A gente tem que olhar para todas as esferas. Então, assim, o que eu acho é que a gente tem boas iniciativas, mas a gente tem que ser um pouco mais prático e incisivo. Papel social, antes de tudo, como eu falei, mas tem que ter um papel institucional e, sobretudo, algumas obrigações de todo mundo, né? A gente tem que evitar desperdícios, fazer coleta dessa água de chuva que eu falei, que é uma boa prática, de repente evoluir na recarga gerenciada, como eu falei mais cedo, também é uma boa prática, né? Tratamento de águas cinzas, reuso de água em processos industriais. Então, acho que existem muitas coisas que ainda têm que ser colocadas em prática. A teoria funciona muito bem, mas acho que a gente tem que ser um pouco mais prático nesse sentido. Juan, e eu vou colaborar um pouquinho aqui com a sua fala. É, o meu primeiro bate-papo no canal foi com o engenheiro Valmir Pedrosa, da Universidade de Alagoas, que inclusive ele tem alguns cursos que são gratuitos na Agência Nacional de Águas. E a conversa foi muito legal, porque foi a gestão do conflito pelo uso da água, né? A gente, em algum setor, alguns estados, eles não imagina a dificuldade que é a disponibilidade hídrica, né? E que não imagina que já tem conflitos pelo uso da água, né? Então eu convido para quem chegou até aqui, né? Vá lá, assista esse bate-papo, né? E entendam que conflito por água ela já tá se tornando mais frequente e se ouve muito mais nesses últimos tempos. E uma coisa eu acho que não entende, eu acho que depois eu passo a palavra para você, as pessoas, eu escutei isso muito durante a universidade, durante meus trabalhos, por onde eu passei, que todo mundo fala, mas está chovendo demais. A questão não é o volume, a quantidade de água, e sim a disponibilidade da água com qualidade para consumo. É isso que está alterando no mundo, e as pessoas não percebem, não é a quantidade de águas. Eu imagino que ela sempre será constante, mas a disponibilidade de água para consumo e para os fins de atividade comercial,
ela é finita, né? Ou você tem muito dinheiro para tratar ou recuperar, e quando dá para recuperar, e que às vezes começa a se tornar inviável, né? Eu não sei se você pode até acrescentar algo sobre isso. Sim. Por sinal, o professor Valmir, queria até mandar um abraço aqui, acompanho ele, sou um grande fã do trabalho dele, né, assim, de científico, muito interessante o trabalho dele. Bruno, você falou de um assunto aqui, eu estou até fazendo uma anotação aqui, me lembrei de duas coisas interessantes em relação a isso. Quantidade e qualidade. Eu vou dar dois exemplos aqui, tá? E vou falar de aquífero, que é o tema que a gente se propôs a falar mais. Obviamente que a quantidade, quando você pensa em globo, em hidrosfera, de certa forma é finita e tende a se renovar. É verdade, tudo isso é verdade. Mas qual a taxa dessa renovação? Acho que é um ponto importante, tá? Nós temos situações, e aí é muito comum isso no mundo, tá, gente? É muito comum. Nós temos situações de que o tempo de recarga dos aquíferos são de dezenas a milhares de dezenas de anos. Tem aquíferos aqui no Ceará, para vocês terem ideia, que o tempo de residência da água é em torno de 100 mil anos. Isso significa, na prática, o seguinte: se a água infiltrar no solo, se infiltrar, porque ainda existe essa dificuldade, pode ser que não infiltre, a gente já conversou sobre isso, né? Pode ser que a água fique retida, escoe, ou ela simplesmente evapore, mas se ela infiltrar, ela vai demorar 100 mil anos para voltar para o aquífero. Então, a conta é prática, simples. Se você está tirando essa água agora, daqui a 100 mil anos, essa água vai entrar de novo. Percebe? Então, assim, quando a gente fala de quantidade de água, principalmente subterrânea, a gente tem que lembrar que, assim, qual é o tempo que demora para essa água entrar no aquífero e recarregar novamente esse aquífero? Curto prazo, às vezes não se aplica. Então, assim, na prática, 100 mil anos a gente não sabe nem se existe humanidade, né? Então, não dá para te contar. Então, assim, o que um bom gestor de recurso hídrico faz? Ele considera que essa água ela é um recurso finito, limitado, e que ele tem que gerenciar. Quando falo em qualidade, é um outro aspecto importante. Alguns contaminantes a gente consegue tratar, isso é verdade, né? Eu falei, inclusive, de qualidade natural da água, a gente tem que tratar. Mas existem outros contaminantes que eles são quase que intratáveis. O que a hidrogeologia, hidrologia, hidroquímica, a própria química, hoje chama de contaminantes eternos. Entre eles, o mais conhecido, os microplásticos. Bom, então, assim, os microplásticos, né, é um exemplo interessante porque eles não atenuam naturalmente. O que é atenuar naturalmente? Alguns contaminantes, eles tendem a se diluir, né, ou dissolver ao longo do tempo, ou por efeito de bactérias que tem no próprio solo. Os microplásticos, por exemplo, eles não atenuam nem dissolvem. Então, por isso que eles são tratados como contaminantes eternos, tá? Existe uma sigla em inglês para isso. Então, assim, tem um exemplo interessante, que não é do microplástico específico, mas que eu já vi um professor brasileiro falando, muito renomado, por sinal, de que se você colocar um contaminante X, eu também não falo qual, mas se você colocar esse contaminante X dentro de um aquífero e ele tiver um tamanho uma moeda qualquer, ele pode contaminar até 50 quilômetros. Olha só o poder de contaminação desse contaminante no aquífero. E aí, aquele poder que você falou mais cedo, Bruno, do espalhamento da água, né? Ele pode contaminar até 50 quilômetros de água subterrânea, né? Então, assim, é impressionante o poder da contaminação. Então, é algo que, de fato, a gente tem que se atentar e ter muito cuidado sobre. Juan, assim, foi sensacional a conversa. Eu quero agradecer, mas antes eu queria que você falasse um pouco da Flus Recursos Hídricos, né? Qual que é o trabalho de vocês no semiárido, que eu achei, assim, de antemão já digo que sensacional, assim, a parte técnica, né? É uma conversa que traz muita riqueza, né, de informação. Então, vale a pena falar um pouco da Flus Recursos Hídricos, né? O trabalho de vocês. Fala um pouquinho para a gente. Bruno, a Fluz, eu até brinco que ela nasceu da vontade da gente fazer dar certo no Ceará, e não só no Ceará, mas no Brasil, essa nossa vontade de estudar água subterrânea, né?
A Plus, ela, obviamente, ela trabalha também com água superficial, mas o nosso foco realmente tem sido cada vez mais água subterrânea. Então, a gente trabalha desde os estudos mais básicos até os estudos mais complexos, mais profundos de água subterrânea. Desde a prospecção de água, ou seja, você quer fazer uma captação de água, né? Principalmente grandes projetos, a gente trabalha nesse sentido, quanto estudos para entender melhor e gerenciar seu aquífero. Então, hoje a gente trabalha para grandes mineradoras no Brasil, né? Fazemos estudos com modelagem numérica, por exemplo, que é aquilo que eu falei, né? Então, você faz, por exemplo, hoje, uma simulação do rebaixamento de um aquífero, numa cava, né? Uma cava a céu aberto, por exemplo, e você sabe qual é o impacto disso nos córregos, nas nascentes, nos cursos d'água. Isso é um trabalho que tem, assim, um impacto social, digamos assim, muito direto, né? A gente acredita realmente nisso. E, para além de tudo, a gente gosta muito da ciência por si só, né? Assim, a hidrogeologia é uma ciência muito bonita, porque ela tem um efeito muito prático, né? A gente consegue levar, primeiro, água para quem não tem, e quando a gente fala de projetos, a gente leva garantias. E, obviamente, que a gente consegue atrelar isso a riscos, a CAPEX, a OPEX, a como é que você coloca o seu projeto em termos gerais, sem que a água seja um risco. Porque a água é o nosso negócio. Muitas vezes não é o negócio de quem está empreendendo. Ela é só um risco, mas é o nosso negócio. Então, a gente usa toda a nossa expertise, toda a nossa vontade de estudar de uma forma muito prática, muito executiva, para trazer garantia para as pessoas, né? É, seja quem for, e seja qual for o propósito também, né? Seja hidroambiental, seja de captação, ou outro fim, né? Então, assim, seja de proteção ambiental também, né? A gente faz estudo hoje de background, que é um estudo muito legal também de se fazer, que a gente geralmente faz um mapeamento de uma grande área, coleta água subterrânea, superficial, coleta solo, e faz um 360, digamos assim, né? Para entender como é que é a propriedade natural daquele aquífero, como é que é a propriedade natural daqueles rios, e como é que isso impacta, direto ou indiretamente, é, todos os stakeholders, né? Ou seja, o empreendedor, as populações vizinhas. Então, hoje a gente tem uma atuação, assim, social, indireta, digamos assim, né? Mas muito focada no compromisso, realmente, né? Então, a gente tem muito compromisso ambiental, muito compromisso com os clientes, né? De entregar sempre algo que tenha valor de fato. Porque a gente entende que a água é o bem mais valioso. Juan, assim, foi sensacional. Quero agradecer a Flus Recursos Hídricos, ao futuro Dr. Juan e pela clareza nessa conversa, pela nossa objetividade assim na conversa. Foi de uma riqueza, né? Eu já disse aqui, foi de uma riqueza de conhecimento, muito técnico, trouxe aspectos muito técnicos para a nossa conversa. E quero agradecer, desejar muito sucesso a Flus, né? Ao seu trabalho de doutoramento, depois compartilha aí com a gente. Muito obrigado por comparecer aqui, por estar aqui, ter uma agenda para um propósito maior, né? Que é difundir conhecimento. Muito obrigado. Bruno, eu te agradeço primeiro pelo convite, mas também por fazer parte de uma iniciativa tão bacana, tão importante. Como você falou, e como eu também acredito, né? Assim, a gente tem um compromisso com todo mundo de demonstrar um pouco o que a ciência é, mas de forma prática, como ela influencia nas pessoas, né? E como esse papel social ele é intrínseco do que a gente faz. Então, a engenharia, a ciência, tudo isso, ele tem um propósito, mas o propósito também é social. Eu tenho uma mensagem de otimismo, mas com muito senso de responsabilidade, sabe, Bruno? Assim, para o futuro. Eu acredito que se a gente unir forças, e assim, da menor iniciativa que seja, obviamente, né? Assim, alternativas vocacionais, eu sou do tipo de que acredito realmente que se você for de bicicleta do trabalho, você está fazendo seu papel de alguma forma no mundo, tá? Então, assim, eu acredito de fato que qualquer iniciativa que seja para o bem comum, para o bem do planeta, ela deve ser muito bem vista e muito bem acolhida. Como eu falei, assim, eu acredito realmente no futuro
da ciência. Acredito também que a gente possa desempenhar nosso papel e como formiguinhas, né, permear um pouco mais essas ideias e fazer com que essas ideias, elas de alguma forma catalisem, né, de uma forma transformadora o mundo, tá? Juan, eu acredito também demais no que você disse. Eu quero então agradecer novamente, muito obrigado. E espero aí no futuro contar contigo para mais conversa, porque foi super legal. E até mais. Até mais, gente. Obrigado, Bruno. Até mais.